4 minutos e 22 segundos, do zero ao suficiente para mais 300 quilômetros, num carro elétrico. Esse número existe, já foi testado, já foi certificado por um órgão oficial do governo chinês e é o resultado mais rápido já registrado para uma bateria de lítio-ferro-fosfato em produção em série no mundo. Mas tem um detalhe nessa história que quase ninguém está contando, e é mais importante do que os 4 minutos. A Geely, a montadora chinesa dona da Volvo e da Polestar, acaba de certificar sua bateria, a Aegis Gold Brick, com pico de 1 megawatt e 93 quilowatts de potência de carregamento. Para ter uma referência concreta, 1 megawatt é a mesma quantidade de energia que um prédio comercial de médio porte consome. A Geely está colocando tudo isso dentro de um carro em menos de 9 minutos. A certificação foi feita pelo CATARC, o Centro de Pesquisa e Tecnologia Automotiva da China, o equivalente chinês do que o INMETRO representa para o Brasil em termos de validação técnica oficial. Não é anúncio de marketing, não é laboratório controlado da própria empresa. É validação de terceiros, com protocolo oficial. Os números certificados: do 10% ao 70% em 4 minutos e 22 segundos. Do 10% ao 80% em 5 minutos e 32 segundos. Do 10% ao 97%. Bateria praticamente cheia, em 8 minutos e 42 segundos. Agora, a comparação que coloca tudo em perspectiva para o mercado brasileiro. O carregador rápido mais comum nos shoppings e postos de gasolina brasileiros entrega entre 50 e 150 kW. Um carregador de 150 kW num carro de bateria de 60 kWh leva aproximadamente 25 a 30 minutos para ir de 10 a 80%, mesmo nas condições mais favoráveis. A bateria da Geely aceita 1.093 kW. Mais de 7 vezes essa potência. Esse carro carregaria em 4 minutos o equivalente ao que você demora 25 minutos para carregar hoje. E aqui está a parte que falta em quase todos os textos sobre esse assunto. Carregar rápido é simples de anunciar. O problema real é o calor. Quando você despeja 1 megawatt de potência numa bateria, as células geram uma quantidade enorme de energia térmica em pouquíssimo tempo. Esse calor não se distribui de forma uniforme. Há pontos mais quentes e pontos mais frios dentro do mesmo pacote. Se os pontos quentes ultrapassam certos limites de temperatura, o eletrólito dentro das células começa a se degradar de forma acelerada, reduzindo a capacidade da bateria a cada ciclo seguinte. É o mesmo princípio que faz a bateria do seu celular durar menos depois de anos de carregamentos rápidos, só que numa escala de energia muito maior e com consequências potencialmente muito mais sérias. A normativa chinesa define 65 graus centígrados como o limite máximo admissível de temperatura durante o carregamento de baterias veiculares. É o teto além do qual a segurança e a durabilidade do sistema ficam comprometidas. Durante os testes com 1.093 kW entrando na bateria, o pico de potência mais alto já certificado para uma bateria de lítio-ferro-fosfato em produção em série. A temperatura máxima registrada nas células da Aegis Gold Brick foi de 64 graus centígrados, 1 grau abaixo do limite, com 1 megawatt entrando pela bateria. Esse grau é mais importante do que os 4 minutos, porque 4 minutos de carregamento que destroem a bateria em 3 anos não servem para ninguém. 4 minutos de carregamento com a bateria, mantendo mais de 90% da capacidade depois de 4.500 ciclos, o que equivale a mais de 1 milhão de quilômetros, segundo a própria Geely. Isso sim muda a conversa. Como a Geely conseguiu esse controle térmico com tanta potência? 3 soluções técnicas simultâneas. A primeira é o design da célula em formato short blade, uma geometria estrutural que reduz a resistência interna da célula, o que significa que a eletricidade flui com menos atrito e gera menos calor por unidade de energia transferida.
É como aumentar o diâmetro de um cano de água. Você passa mais volume com menos pressão e menos turbulência. A segunda é um sistema de refrigeração líquida tridimensional de dupla face. A maioria dos sistemas convencionais de resfriamento de bateria aplica o refrigerante por um único lado das células. O sistema da Geely envolve as células por dois lados ao mesmo tempo, dobrando a área de troca térmica e reduzindo pela metade a distância que o calor precisa percorrer até o circuito de refrigeração. O resultado prático é que o calor é removido antes de se acumular, não depois. A terceira é software de gestão em tempo real. O sistema monitora a temperatura em múltiplos pontos do pacote várias vezes por segundo e ajusta o fluxo de refrigerante de forma ativa, antes que pontos quentes se formem. Não reage ao calor, antecipa. Esse trio de soluções é o que permite 1 megawatt de entrada com 64 graus de temperatura máxima. E é exatamente o que a BYD ainda não demonstrou com o mesmo nível de controle térmico no seu sistema Flash Charging de segunda geração. Vale contextualizar a corrida. A BYD apresentou o Flash Charging 2.0 um mês antes da Geely anunciar a Aegis Gold Brick. Os números da BYD, do 10 ao 70% em 5 minutos, do 10 ao 97% em 9 minutos. A Geely chegou aos mesmos percentuais em 4 minutos e 22 segundos, e 8 minutos e 42 segundos, respectivamente. São 18 segundos mais rápida no trajeto completo e 38 segundos mais rápida na janela crítica de 10 a 70%. A diferença de 18 segundos não vai mudar a vida de ninguém na prática. O que importa é o argumento técnico implícito nessa disputa. A Geely está dizendo que não é só sobre velocidade, é sobre preservar a bateria enquanto carrega rápido. E esse argumento, se confirmado por avaliações independentes ao longo do tempo, pode ser muito mais valioso comercialmente do que qualquer recorde de velocidade. O primeiro veículo a receber a bateria Aegis Gold Brick é o Lynk & Co 10, sedã elétrico do grupo Geely, lançado em abril de 2026, com autonomia declarada de 816 km. Com a taxa de carregamento de 2 km por segundo, sim, 2 km de autonomia adicionados a cada segundo de conexão ao carregador, um carregamento de 10 minutos adiciona 1.200 km de alcance teórico. Na prática, com as perdas de eficiência reais, isso significa algo entre 500 e 700 km adicionados em 10 minutos. Ainda assim. Agora, a pergunta que o público brasileiro precisa fazer: essa tecnologia chega ao Brasil? E se chegar, você vai conseguir aproveitar os 4 minutos? A resposta honesta é dupla. O hardware pode chegar. A Geely já opera no Brasil com o EX2, o carro elétrico mais vendido da China, em 2025, e tem planos de expandir o portfólio nacional. Um sedã com a bateria Aegis Gold Brick faz sentido como próximo passo da marca aqui, especialmente com o programa Move Brasil, favorecendo veículos eletrificados eficientes. Mas a infraestrutura de carregamento é outro problema. O carregador mais potente disponível no Brasil hoje entrega 150 kW, e não é comum. Para aproveitar 1 megawatt de capacidade de recarga, você precisaria de um carregador de 1 megawatt. Esses carregadores existem na rede Zeekr da Geely, que tem mais de 10.000 unidades instaladas em 215 cidades na China. No Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, esses postos simplesmente não existem. Ainda, a BYD é a empresa mais adiantada em levar carregadores de megawatt para fora da China, com mais de 5.000 pontos instalados no país e planos de expansão internacional anunciados, ainda sem datas concretas para o Brasil. Isso significa que, mesmo que o carro chegue com a bateria Aegis Gold Brick, você vai carregar com 150 kW disponíveis nos postos brasileiros. E aí o tempo de carregamento volta a ser de 20 a 25 minutos. Que é bom, mas não é 4 minutos.
A tecnologia que o Guinness vai certificar nos próximos meses e que vai dominar as manchetes de 2027 e 2028 não é o carro, é o poste de carregamento. Porque a corrida por baterias que aceitam 1 megawatt já foi vencida. Ou melhor, está sendo vencida agora, neste exato momento, por chineses que você mal conhece pelo nome. A próxima corrida é pela infraestrutura, que permite usar essa capacidade fora da China, e o Brasil está no início dessa segunda corrida. Agora me conta, se houvesse um posto de carregamento de 1 megawatt no shopping mais próximo de você, você compraria um elétrico hoje? Ou ainda tem alguma coisa além do tempo de carga que te freia? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te mostrou uma camada dessa história que os títulos não estavam entregando, deixa o like e se inscreve no canal.